estamos aqui para continuar nosso videozinho do tio João Carvalho, no qual a gente vai reagir à reação dele a essa breve história dos sindicatos. Vamos lá. A história trouxe confiança, deu origem a sindicatos livres e levou a uma onda de sindicalizações. Toda a experiência acumulada de resistência à escravidão, somada às ideias anarquistas que vieram com os imigrantes, deram contribuições importantes. E anarcossindicalistas, né, cara? Vamos dar aos caras o que é dos caras, né? Porque a gente tem correntes diferentes aqui e o anarcossindicalismo italiano é muito importante. Antes ao sindicalismo brasileiro. Em 1922 foi fundado o Partido Comunista, que passou a exercer forte influência sobre o movimento sindical. Mas a crise do governo republicano levou à Revolução de 30, início da era de Getúlio Vargas. Aonde o sindicalismo, né, vai ser cerceado, aonde o sindicalismo vai ser atrelado ao Estado. Fifai foufu, sinto o cheiro da polaca. Fifai foufu, sinto o cheiro de fascismo. O Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria passou a controlar os sindicatos, podendo intervir e afastar diretores. A liberdade de organização dos trabalhadores foi suprimida com a imposição de uma estrutura rígida de controle e dominação. Foi o início do corporativismo. Se por um lado Vargas desafiava as oligarquias, instituindo... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Era um desafio, mas não era aquele desafio. Um desafio, mais ou menos. Um desafio meio toca me voe. Do jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e descanso semanal obrigatório. Por outro, o fim da autonomia sindical amortecia os conflitos entre assalariados e patrões. Jovens, lembra quando eu falei lá atrás, vamos dar o anel para não perder o dedo? Aqui nós estamos no vamos dar a mão para não perder o braço? Porque dá para fazer várias coisas com o cotó, por exemplo, fistfuckear os trabalhadores. Tá? Aqui, meu irmão, nós saímos do anel pro dedo, da mão pro braço. Tá? Ele é escatológico demais, cara. Mas sabe, toda a razão, toda a lógica aí, né, de fato. Para não descambar para uma coisa pior para eles, no caso, que seria melhor para a gente, como uma revolução, vamos amenizar, vamos dar assim, o que eles querem agora? Ah, eles querem isso? Tá, beleza, vamos dar isso aqui. É tanto, gente, que assim, se você parar para analisar friamente... Tá vendo como é que pode? Como é que dá? Ah, não vai dar, nós vamos, né, vai falir tudo, o capitalismo vai acabar. Não vai. Eles podem abrir mão de, em vez de ter 2 trilhões de reais de lucro, né, bancos, por exemplo, né, que ficam anunciando os lucros exorbitantes, né, eles terem só 2 trilhões e meio. Olha, vocês não têm noção do que é 1 trilhão. Tô falando trilhão, tô exagerando, tá? Geralmente a diferença do milhão pro bilhão já é absurda. Vocês não têm noção. Não tem mesmo noção, não tô sendo metafórica, não tô falando sério. Ninguém tem noção de como, sabe, é muita coisa. E para eles, na verdade, eles não vão passar fome, sabe? Então dá sim, dá para ceder bastante, mas eles não vão ceder bastante, eles têm que ter essa margem de negociação, né? Então assim, né? É igual quando você vai vender seu carro, você tá lá na tabela FIP, tá 80 mil, mas você pede 90, para quê? Para negociar, para ter aquela margem para negociar, porque a pessoa vai falar assim, caraca, não, 90 tá muito caro. Não, beleza, então me dá 85, você é camarada com você, aí a pessoa já, pô, legal, já me deu um fôlego aí de 5 mil, pô, vantagem. Só que não, sabe? Ele tem essa margem para trabalhar. Então, toda vez que você vê que, ai, porque vai melhorar agora, vai melhorar não é, eles só estão dando um respiro para que você não caia duro, para que você continue disposto a produzir para ele, sabe? Não é assim que a gente vai mudar, não. Mas, enfim, é assim que eles fazem. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho que já tá acabando. Meu tempo. Beleza, já tá acabando. Então, isso aí que acontece. É desse jeitinho aí. Vou continuar rapidinho, porque tá quase no fim dessa parte. Por quê que a gente tem que fazer isso? Porque tinha uns bagulho que tava crescendo no mundo.
A revolução estava cantando. A guerra interimperialista já estava na beirinha. Dependendo de quando a gente pega na década de 30, o teatro de guerra asiático já tinha, rolado. E enquanto isso, tinha um movimento reacionaríssimo a essas mudanças, que não começa nem com Adobe Ripley, nem com Mussolini, que começa com a Action Française, que começa com as ideias racialistas lá de trás, que começa com Solução Final no Canadá, que começa com Lothrop Stoddart e o Underman, que começa com Pilsudski, enfim, com as leis de Jim Crow, né? Então havia uma grande reação. Aí o que se pensa? Qual que é essa brilhante ideia do assim chamado populismo? O populismo é um conceito tão amplo, um guarda-chuva tão maluco, que ao pegar tudo não pega nada, né? A ideia era essa: vamos derrubar uns croissants para que ninguém passe a mão para cima da mesa do banquete. Que é a mesma ideia, gente, por trás do estado de bem-estar social. As pessoas acham que direito do trabalho, que direito trabalhista, que lei do trabalho nasce em árvore, brota do chão. Não, é luta. E o que é entregue, muitas vezes é entregue para evitar de se entregar mais, na esperança parúsica de se enganar as massas trabalhadoras para poder explorá-las. Com a criação do imposto sindical, por exemplo, que arrecadava 1 dia de salário do trabalhador por ano, vários sindicatos de fachada funcionavam a serviço dos interesses do governo. Que loucura, né? Sindicato Pelego. É quase como se até hoje a gente tivesse vários sindicatos de fachada funcionando a serviço não dos trabalhadores. Tomai, povo trabalhador, tomai os sindicatos. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, fez com que o governo se apropriasse das conquistas dos trabalhadores. Vargas conseguiu assim cultivar a imagem de pai dos pobres, de herói, o que deu a ele poderes ditatoriais, no período que ficou conhecido como Estado Novo. E vamos lembrar que o homem flertou e flertou pra um caralho. Flertou e flertou pra um caralho, né? Venhamos e convenhamos, gente, né? Assim, não flertou pouco não, tá? Era anticomunista para um caralho. Leiam O Exército Vermelho na Mira de Vargas. Leiam. Esse livro é muito bom. Puta trabalho historiográfico do gigantesco João Cláudio Platenic Pitilo. Cara, Pitilo. Caraca! O grande salto industrial brasileiro muito foi... legal. Aqui é bonito demais a gente ver isso. Olha. Aqui é bonito demais a gente ver isso. Jovens, vocês estão vendo? A perfuradeira faz brum, brum, brum. O petróleo faz petróleo plush, plush, plush. Brum, brum, brum. Brum, brum, goes the driller. Go driller, goes brum, brum, brum. Brum, brum, goes the driller. O petróleo é nosso. Ele sempre foi nosso. Ele sempre será nosso. Uma vez que ele é nosso, expulsem os gringos. A construção da Petrobras é luta atrás de luta atrás de luta. O tempo todo. Desde o começo. Desde o departamento de produção mineral e as brigas dos general Filo-Yankees com os generais minimamente nacionalistas. E isso continua até hoje. E a Petrobras é atacada, a Petrobras é achincalhada, seus trabalhadores são atacados porque se sabe que ela é a joia da coroa. Todos desejam. Ela precisa de se manter. E a gente já foi muito... a Petrobras já foi dilapidada, né? Conseguiram arrancar um naco, né? Uma BR distribuidora. Mas, enfim, a gente tem que segurar, cara. Petrobras, por mais que seja baseado num negócio que a gente hoje sabe que, né, tem que ser melhorado, a própria Petrobras, como empresa, não estou falando dos dirigentes, porque tem uns dirigentes que falam besteira aí nas COP da vida. A Petrobras, ela está se dedicando à pesquisa também, para trabalhar com recursos naturais renováveis, para trabalhar com energia renovável. Então, assim, a gente tem que manter, tanto porque é um asset, tanto porque é uma coisa nossa, é uma coisa que a gente tem que ter, né? Porque se a gente não tiver, outros vão ter. E se outros tiverem, né, eles podem ter o domínio também da gente, assim como a gente vê em outros países que tem petróleo, mas que não tem mais, porque os Estados Unidos vão lá levar a democracia e a liberdade, se é que vocês me entendem. E aí, né, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos pegar o petróleo deles, sei lá, sabe? De leve, assim, né? A gente já está aqui mesmo. Enfim.
Então a gente precisa manter a Petrobras, cara. É importante. Muitos países perderam petróleo e com ele perdeu todo o resto. Manter cada vez mais nossa. Parabéns ao Sindipetros do Brasil inteiro, parabéns em especial ao Sindipetro do Espírito Santo, que não esquece a sua história, caramba, que não se olvida das suas lutas, que respeita seus mortos e seus vivos. Petrobras é nossa, jovens, nossa. Vou aproveitar esse momento em específico para colar aqui para vocês de novo este Google Drive que tá aqui. Beijo, menino David Barcelar. Tá? Sabe por que eu quero colar esse Google Drive que tá aqui? Porque dentro desse Google Drive que tá aí, que vocês estão vendo, meu primo Loão, esse ser humano horrível que faz essas coisas, colocou isso aqui dentro desse Google Drive, tá? Ele colocou isso aqui para todos vocês. A história da Petrobras. Eu vou colocar na descrição, tá, gente? Esse drive é um tesouro, é um baú do tesouro. Eu vou colocar depois. É porque eu não sei se não dá pra peraí. Até dá pra vocês verem, mas copiar assim é ruim. Eu vou deixar o link depois na descrição, tá bom? Peraí. Aê. Petrobras, livro recém-lançado pelo pessoal da EPET, tá? Associação dos Engenheiros da Petrobras, que conta esta luta, tá? Livro gostoso demais. João, mas tem quase 300 páginas. Fica tranquilo, tem muita figura. Tá vendo? Tem várias fotos. A letra é grande, é bem escrito, é bem resumido. Um amontoado Isso de aqui, letras cara, juntas. É um primorzinho, tá? Primorzinho. Muitas figuras. Várias figuras. Mas é maneirinho. Abrindo uma página a esmo, subi 3 já tem uma figura. As letras pequenas e uma terminou aqui no meio. Olha que delícia de ler. Mais figura. Muitas figuras. Tá? Praticamente um gibi. Quase uma HQ. Tá? Então, jovens, se aproveitem de que nós temos isso disponível. Tá? Nós temos isso disponível. A gente precisa de conhecer a nossa história para evitar de repetir os erros. Para evitar de repetir os erros. Beleza. Não repitamos os erros do nosso passado. A gente não precisa. Tá certo? Leia. Junto lá do Drive também tem material para você estudar a história do sindicalismo no Brasil. Tá? Tio ama esse estudo muito na boca. Tá? Não disse qual. Bom, eu vou parar por aqui. Falta pouco. Falta agora menos da metade, né? Falta um terço, na verdade. E aí a gente continua quarta, talvez. Quarta ou quinta, não sei. Ou sexta. Quem sabe? A gente continua. Podem ficar tranquilos. A gente vai continuar. E esse vídeo eu vou cortar ele depois. Né? Eu vou dividir ele em 2 partes para não ficar muito cansativo também. Até porque são 2 prolixos falando. Chico, me perdoe, mas, né? A gente fala, a gente se alonga muito. Não é nem que assim, não é nem de propósito, falta dessa habilidade de síntese mesmo. Mas que às vezes é bom, sabe? Porque a gente esmiuça mais as coisas, né? Então é interessante que a gente tenha essa capacidade de enrolar vocês, entre aspas. A gente tá, quanto mais esmiuçadinho, mais bem explicadinho, mais fácil fica para a galera entender, né? E nesse contexto, principalmente desse vídeo, né? Por que é tão importante o sindicato e por que eles são tão atacados? É só você perguntar quem que ataca os sindicatos, né? Quem é que vai? Quem é que está sempre tentando desmanchar os sindicatos, né? É quem, né, tá tomando prejuízo. Né? Só que quem está tomando mais prejuízo sem os sindicatos é a maioria da população, né? Então, assim, a maioria das pessoas, dos trabalhadores. Então, na boa, nós ou eles, né? E assim, dado que eles são a minoria, e uma minoria que realmente não merece todas as benesses que tem, e eu falo assim, posso falar de cadeira, o pessoal pode falar o que eles quiserem, ninguém que está hoje em dia que tem gente, eu não estou falando de pobre prêmio, nem estou falando de gente imediata, nem estou falando de rico, milionário, de 1, 2 milhões. Eu estou falando de uma galera que
ou tá lá em cima porque herdou, porque papai ajudou, ou porque explorou de forma sistemática as pessoas. Nenhuma dessas 3 categorias merece, não porque são pessoas ruins, não estou fazendo juízo de valor aqui, de juízo moral, não estou julgando moralmente essas pessoas. Eu estou falando que, assim, se você botar nos 2 pratos assim, na balança, a pessoa que trabalhou, produziu tudo, teve todo aquele desgaste, perdeu tempo de vida, e você colocar essa outra pessoa que ficou ali explorando essa primeira pessoa, você vai ver que o peso delas é diferente. Elas valem menos para o capitalismo. Enquanto que, na verdade, elas deveriam valer mais. Elas deveriam pesar muito mais. Assim, elas teriam que ficar com boa parte do que elas produzem. Né? E aí eu não vou nem entrar no assunto, né, de pessoal falar assim, porque eles não têm, então abre uma fábrica para eles. Não, a gente já tem as fábricas estão lá. A gente só precisa que elas voltem, né, a quem de direito. Entendeu? As fábricas já existem. Estou falando fábrica, mas assim, tudo, tá? Tudo que a gente tem no mundo que produza coisas. Certo? Então, vou ficar por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, fui!